volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista. Nosso tema agora é literatura. Mas antes, deixa eu dar aqui um recado para você que quer ganhar um carro 0 km. Olha, a Recol Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, é a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30 na Recol Pharma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que vai aparecer aí na tela. É uma Sportage novinha esperando por você em toda a rede Recol Pharma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recol Pharma em respeito à legislação. Os demais itens você compra e concorre. No Barriga Verde, da mesma forma, todos os itens nas compras a partir de R$ 30. Então participe, boas compras e boa sorte. Eu vou chamar para cá o escritor Enilson Amorim, por favor. Ele que está lançando mais um livro, o terceiro já, e que vem conversar conosco sobre essa obra. Boa noite. Boa noite. Vem, por favor, nessa cadeira aqui. Olha só, ele está lançando o Canto do Uirapuru. Vou mostrar aqui, depois você fecha aqui, Lígia, para a gente mostrar para o telespectador. Enilson, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. E nos fale desse livro, que é o terceiro já que você lança, né? Na verdade, é o quarto livro. Quarto livro. Isso. O primeiro deles foi em 2009, né, intitulado Mapinguari a Lenda, uma obra literária também infantil, financiado pelo Sesc Acre. Né? Logo em seguida, eu tive um projeto pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura aprovado para lançar um outro livro intitulado sobre a história do Curupira, né? Abelardo e Curupira, o título é Abelardo e Curupira. E aí, graças a Deus, foi uns livros, como a gente tinha uma carência muito grande na parte da literatura infantil que narrasse as histórias e as lendas dos povos da floresta, especificamente os povos da floresta, essas lendas, né, contado por índios, contado por seringueiros. Então, aí eu tomei essa iniciativa, né, porque eu trabalhei muitos anos como cartunista em redações de jornais, e meus amigos sempre falavam para mim: Enilson, teu traço é muito infantil, lembra muitos traços do Ziraldo, né, e se fosse tu, tu escrevia para criança, né, eu acho que o teu viés mais é para um público infantil. E aí, quando eu abandonei as redações de jornais, né, a primeira coisa a pensar foi elaborar literatura voltada ao público infantil. Estou dando uma olhada aqui no livro e estou vendo aqui muitas imagens. Todos esses desenhos também são de sua autoria, tanto o texto quanto a ilustração. Isso, exatamente. É porque eu trabalhei desde 5 anos, né? Eu nasci com aquela habilidade do desenho, né? E, claro, evidente, às vezes quando a gente passa aquela fase de criança, a gente às vezes abandona o desenho, né, e tudo, pelas coisas da vida e tal. Eu simplesmente fui uma criança que continuei desenhando, né? Continuei com aquele hábito do desenho e fui aperfeiçoando com técnicas, olhando livros, né, olhando outros autores e tudo. E aí, quando foi com 17 anos de idade, eu fui parar numa redação de jornal. O primeiro jornal que eu trabalhei foi o Jornal Rio Branco. Foi um jornal que abriu minhas portas para o trabalho, né, onde eu tive a oportunidade de exercer minha função de cartunista, de caricaturista durante 8 anos nas redações de jornais. E aí, depois de algum tempo, também eu fui contratado pelo jornal A Tribuna para exercer o cargo também de cartunista e diagramador do jornal. E, enfim, essas aprendizagens da vida, a convivência com jornalistas, né, com a forma da escrita. Eu vejo que o livro, O Canto do Uirapuru, e de cara dá para perceber que é uma história da nossa identidade cultural, né? O Acre, a floresta, o povo indígena. E o que exatamente diz essa história, O Canto do Uirapuru? Bom, essa história narra um romance, um relacionamento entre um índio e uma filha de um seringalista, né? Porque a gente tem outras narrativas, né? Se você for entrevistar vários seringueiros para cada um deles contar, né, um pouco da lenda do Irapuru, cada um vai ter uma versão diferenciada, né? Porque esse processo de contos, de lendas, né, era um processo mais através da orabilidade, repassado de geração para geração, né? Às vezes o seringueiro passava para o seu filho, né? O índio passava para o seringueiro e tudo. E esses contos eles vão sempre sendo lapidados e alterados, né? modificados. Cada geração acrescenta, diminui. Exatamente. Tem outros autores que fazem essa relação entre romances entre índios e índios, mas no meu caso eu fiz esse romance entre esse índio e a filha desse seringalista, né, para tentar regionalizar o conto mais para as nossas coisas, para as nossas vivências. Interessante. E essa tiragem inicial você está distribuindo para que
perfil de público? Crianças, obviamente, mas escolas, né, bibliotecas, como é que é? Olha só, esse projeto trata-se de um projeto financiado pela FEM, pela Fundação Elias Mansur, né, no edital de 2014, para ser executado em 2015, não é? Parte desses exemplares eles serão doados para instituições, bibliotecas, cantinhos de leitura, e quem vai fazer esse processo de distribuição é a própria FEM, né, a própria fundação. E é um motivo de muita alegria estar lançando mais um livro, porque de alguma forma a gente está contribuindo, não é, com o processo de formação do caráter também das futuras gerações, né? Porque esse é o papel da literatura, né? Que é bastante evidente, né? A identidade cultural do Acre, da Amazônia como um todo, e às vezes a falta de iniciativas para reforçar essa identidade cultural, porque eu acho que o que há de mais autêntico numa sociedade é a sua origem, é a sua ascendência, é aquilo que está no DNA, né, que é passado de geração para geração. A gente percebe, às vezes, né, isso é pouco valorizado. E, na verdade, esse é o grande diferencial de qualquer povo. Né? Como é que você enxerga essa questão? Bom, houve algumas épocas no Acre de que a gente... Eu trabalhei muito tempo como artista plástico, né? Na época que eu trabalhava nas redações de jornais, eu trabalhava muito com pintura. Mas eu fui acometido de alguma enfermidade que deixou o meu pulmão um pouco fragilizado. Então eu parti para trabalhar com guache, com aquarela e tudo. Evidentemente que teve um período que a gente tinha muita dificuldade para executar um tipo de trabalho voltado às manifestações da arte. Não só a literatura, como o teatro, a música, tinha muita dificuldade, né? Mas a partir do momento que surgem novos gestores que sabem administrar os recursos públicos de forma confiável, né? E eu acredito que esse é um momento que a gente vive, um momento de uma efervescência cultural muito grande e de uma política de valorização à cultura de forma extraordinária no Acre, né? Então eu acho que nesse período é um período que mudou um pouco, né? Que teve esse processo de valorização. Claro que não é uma valorização 100% suficiente, né? Porque todo sistema de governo voltado à questão da cultura tem suas falhas, né? Porque é natural que tenha. Acredito que esse momento é um momento muito especial que o Acre está vivendo com relação à cultura. Hoje, eu me lembro que quando eu comecei a fazer cultura no Acre, a gente fazia exposição, ia lá 5 pessoas. As pessoas já eram muito conhecidas que frequentavam, né? Hoje já existe um público muito razoável nas galerias de arte, né? Nas apresentações teatrais, nos próprios lançamentos de livros, enfim. Isso não passa apenas pelo viés da política cultural, mas, sobretudo, por cada indivíduo que compõe a sociedade. Porque, às vezes, a gente chega em outras regiões do país, quando fala que é do Acre, tem gente que tem vergonha disso. No entanto, o Acre tem o seu valor e precisa ser respeitado e, sobretudo, representado pelos acreanos. Então, acho que essa questão da origem, né, da identidade cultural, da forma como o povo vive, é o que há de mais bonito e de mais autêntico. E por isso deve ser valorizado. E está aqui uma prova disso. Né? Você falou aí da política cultural, que tem dado realmente esse olhar especial para a cultura do Acre. E a gente espera que isso seja fortalecido. Agora, você, o Enilson, também é bastante ligado a essa questão. Até o seu biótipo demonstra que você tem, talvez, uma ascendência cabocla ou algo do tipo. Fala para nós da sua origem. Bom, eu sou filho de nordestino, né? Nasci em Rio Branco, né? Os meus irmãos mais velhos nasceram nos Seringais, acreano, não é? Mas eu, por ser o menino mais novo, né? O filho mais novo do meu pai, eu já nasci aqui na cidade, né? E realmente a gente tem essas características, esses traços, né, indígenas, né, característico. Por exemplo, a minha mãe, os pais da minha mãe por parte de mãe era pernambucano, né? Já por parte de pai eram cearenses de Baturité do Ceará, né? Provavelmente, quem sabe, aí os meus antepassados né? Teriam origem indígena, até porque o povo brasileiro tem muito... O povo brasileiro como um todo, né? Não é só na Amazônia, todo o país, né? Desde a época da colonização, quem aqui estava primeiro eram os índios. Então, nós que chegamos depois temos que ir com calma, né? Ir com calma. E agora, reforçando o que você havia falado, né? O Acre, ele tem uma riqueza cultural muito grande, né? Verdade. A ponto que o mundo está voltado muito para essa direção. Às vezes a gente acha que nós não estamos sendo observados, né?
mas a gente está sendo observado. A exemplo disso foi no São Paulo Fashion Week, agora recente, né, que a tribo, um pouco da cultura Ianauá, não é, foi demonstrada, teve um grande desfile lá dos índios, né, usando seus trajes típicos de lá. Não é? Então, é um momento muito especial, porque nós vivemos num lugar onde existe uma cultura muito diversificada, onde existem inúmeros povos indígenas, cada um falando uma língua diferente, cada um tendo uma concepção de Deus diferente e com uma organização social, política diferenciada uma da outra. Então é de uma riqueza muito grande, né? Além dos contos, dos seringais, né? Dessas coisas de mapinguaris, de curupira, de cobra grande, de mãe da mata, né? Esses contos de mitologia amazônica, é de uma riqueza muito grande, grandiosa, e a gente precisa exportar isso para os outros grandes centros do Brasil, né? A partir do ano que vem, se Deus quiser, eu já penso nessa possibilidade de difundir o meu trabalho para fora, né? Porque já existe interesse de algumas editoras também de republicar os meus livros, porque por enquanto os meus livros estão mais de forma local, né? Você falou que são 4 obras já? E cada uma com tiragem de quantos exemplares? O primeiro exemplar, que foi o primeiro livro lançado, foi de 8.000 exemplares. Muito livro, hein? Exatamente. E aí, graças a Deus, esses livros eles foram esgotados, porque eu faço um trabalho com as escolas. Existem escolas aqui no estado que adotam o meu livro, principalmente no mês do folclore, que é comemorado o mês do folclore, que é o mês de agosto. Também coincidiu com a data do meu nascimento, né, que eu nasci também 5 de agosto. Então, é um momento muito especial, porque por a gente ter também uma carência muito grande dessa literatura voltado ao público infantil, que narre um pouco das nossas coisas, das nossas lendas, é que as escolas findam buscando o nosso trabalho, né, e usando isso como um processo também de ensino-aprendizagem. Algum evento programado para divulgação, lançamento ou palestras? Olha só, agora nesse momento a gente vai trabalhar no processo da distribuição nas livrarias, né? Com certeza a gente vai enviar esses livros também para as livrarias, Paim, Dom Oscar Romero, não é? Essas livrarias bem centrais. E agora, nesse momento, eu estou planejando, quer dizer, na verdade eu não estou planejando, eu já estou executando um trabalho, não é? Que é um trabalho de animação, porque cada livro desse eu transformo num curta-metragem, em desenho animado, porque eu também sou animador, não é? Então, o primeiro livro, Mapinguari, eu lancei nos 40 anos do cinema acreano, não é? Que também era um curta-metragem financiado pela FEM, baseado no meu livro. Né? No segundo momento, ano passado, eu lancei um outro desenho animado, um curta-metragem de 15 minutos de duração, baseado no meu livro de literatura infantil intitulado Abelardo e o Curupira. E agora eu estou trabalhando num novo curta-metragem, que é baseado no meu livro infantil intitulado Clarinha e o Boto, que foi lançado ano passado também. Muito bem, obrigado pela vinda, Nilson, parabéns pelo livro e pelo seu trabalho. E fique à vontade para mais alguma informação que você queira acrescentar. Bom, eu queria aqui agradecer a toda a equipe do programa, né, que me recebeu muito bem, especialmente você, e agradecer a todos os nossos ouvintes, aos nossos telespectadores aí que estão nos olhando, não é, e nos observando, a falar um pouco dessa coisa bonita que é a cultura acreana e que é a arte acreana. Então, muito obrigado a todos vocês. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouco com música aqui no programa. Não saia daí, até já.